Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês nesse vídeo uma make-up de noiva, tá? A técnica que eu vou desenvolver hoje é de pálpebra luz, ok? Antes de tudo, eu já vou pedindo para vocês curtirem, compartilharem, tá? Se inscreverem no canal para me ajudar. Eu comecei com a limpeza da pele, tá? Tanto do rosto quanto do colo, porque são áreas onde a gente vai maquiar. Logo depois eu venho hidratando essa pele, eu hidrato com um creme de pepino, tá bom? Que eu utilizo, ele é para todo tipo de pele. E eu vou hidratando bastante todas as áreas do rosto, tá? Inclusive, eu hidrato abaixo dos olhos, eu dou uma caprichada, porque é uma área onde a gente vai aplicar bastante produto. Então, a gente precisa dessa hidratação profunda, para não agredir a pele, também não craquelar e tudo mais. Para ter uma boa qualidade do serviço, tá bom? Nunca esqueçam desse passo a passo, tá? Também hidrata o pescoço, porque ele vai receber o produto, e para evitar aquele craquelado, a gente passa no pescoço. Logo depois eu venho com primer da Vult, tá? Primer HD. E aplico só nas áreas onde tem poros, tá? Porque esse primer ele vai me ajudar a fixar a maquiagem. Ele vai evitar com que ela craquele, com que ela saia com mais facilidade, ela vai ser mais difícil de sair, ela vai ter uma fixação maior. E eu vou aplicando em todas as áreas que eu sei onde são oleosas e onde geralmente abre a base, tá bom? Venho aplicando também no queixo, nunca esqueça desse passo a passo, porque isso vai ajudar na durabilidade da sua maquiagem. Logo depois eu venho aplicando a base, tá? No tom certo. Essa base é da própria modelo. E eu venho aplicando com uma cor um pouquinho amarelada, porque ela é bem branquinha, tá? E isso eu vou uniformizando em todo o rosto. Vocês perceberam que eu troquei do pincel para esponja, e aquele pincel, ele me atrapalhou um pouco, né? Porque a base ela já é mais grossa. Então, eu troquei para esponjinha. A pele da minha modelo é oleosa, então eu uso uma base mate, tá? Essa base que eu usei foi a da Ruby Rose, a Look, tá? E aí eu vou aplicando por todo o rosto, tá bom? Não esquece do pescoço, também você vai fazendo todo esse processo pra ficar tudo uniformizado e não ficar parecendo aquela máscara, né? Porque querendo ou não, a gente tem que igualar, ainda mais quando é noiva, o tipo de vestido que ela vai utilizar conta bastante também, tá bom? Eu vou fazendo essa aplicação aos pouquinhos, vou dando acabamento, sempre prestando atenção em todos os cantos da aplicação, e venho trazendo aqui no pescoço, tá bom? Pra uniformizar, como eu falei antes, tá? Pode aplicar em todo o colo e no pescoço, aplica logo ali acima da clavícula também. E não esqueçam das orelhas, tá? Não mostrou muito no vídeo, mas você pode aplicar nas orelhas também. E, gente, eu já quero pedir desculpa pelo formato que eu gravei o vídeo, porque eu só percebi depois que eu havia gravado em pé, tá? E eu não ia perder o conteúdo por causa disso, porque querendo ou não, vocês estão vendo a imagem, tudo, tá? Tudo certinho. Agora eu venho aplicando o corretivo abaixo dos olhos. Esse corretivo ali é pra dar iluminação, tá bom? E também pra disfarçar um pouquinho desse relevo que tem abaixo dos olhos dela. Eu vou aplicando com batidinhas pra não arrastar o produto, porque lembrando que a nossa base ela está molhada, então eu não arrasto, tá? Eu só venho aplicando pra depositar o produto, e depois a gente vai esfumar com a esponjinha. Como o rosto dela é meio oval, um pouco oval, então eu venho aplicando com um formato meio inclinado, tá? Em triângulos, pra poder trazer um pouco mais de força pra esse rosto, tá bom? Iluminando ele todinho. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Eu venho aplicando, não esquecendo que o seu corretivo é um tom acima da sua pele, tá bom? Da pele da cliente que você for maquiar, você sempre tem que lembrar disso, porque senão você vai acabar fugindo da harmonização desse rosto. E também você vai esfumando com a esponjinha também umedecida, pelo menos eu umedeci essa esponjinha porque eu acho que fica melhor. Com ela seca, ela suga muito o produto e acaba atrapalhando. O que era pra ajudar acaba atrapalhando no meu trabalho. A gente vem aplicando aqui no centro do rosto, tá? Pra trazer essa iluminação.
para devolver aquele viço do rosto, tá? Não é para deixar com um aspecto oleoso, é para devolver aquela iluminação do rosto, tá bom? Para fazer aquela harmonização, porque quando você passa a base, lembrando como eu falei em outro vídeo, né? Você retira toda a iluminação, toda a sombra do rosto. Você uniformiza aquela pele e depois você só vem realçando com os produtos de contorno e iluminação, tá bom? Em todas as áreas que você quiser projetar, que você acha que tem a necessidade de aparecer um pouco mais, você aplica o corretivo, porque ele vai iluminar, tá bom? Então a gente vem fazendo esse processo no centro do rosto para trazer atenção para o centro do rosto dela. Agora eu venho aplicando o corretivo, tá bom? Esse corretivo que eu utilizo, ele é da Ruby Rose, da paletinha. E eu vou aplicando só entre a têmpora e o masseter do rosto, tá bom? Porque eu quero uma coisa bem natural, como é noiva, a gente não quer nada marcado. Então eu vou aplicando o produto e esfumando pra fora, bem devagarzinho, pra não arrastar o meu produto que está molhado embaixo, tá bom? Então eu vou aplicando lá no centro e não pego mais produto, eu só vou aplicando e vou esfumando para os lados onde eu quero escurecer e trazer essa sombra de volta, tá bom? Olha como já dá uma diferença, tá? O rosto já ficou um pouco mais assimétrico. O outro lado eu faço a mesma coisa, eu vou aplicando para vocês verem se esse lado ficou um pouquinho melhor para ver. Você vai aplicando, aplica e vai esfumando devagarzinho para você não arrastar o produto. Esse esfumado que eu fiz, ele foi um esfumado quase inclinado, porque como o rosto dela é longo, eu não quis inclinar muito, porque senão ele ia ficar mais longo do que já é. Então eu só vim fazendo para devolver o sombreado mesmo, para trazer um pouco mais, afinar um pouco mais o rosto dela, porque já tava bem largo, que ela tem um rosto largo, longo e largo, né, meio oval. Eu vim trazendo esse contorno de volta para poder ficar bem naturalzinho. Testa eu vim só devolvendo mesmo, eu não quis fazer nenhuma marcação exagerada. E aí eu venho fazendo essa demarcação no queixo pra câmera capturar, né, aonde acaba o rosto dela, pra não ficar uma coisa só. Então, quando você faz isso no seu queixo, no seu maxilar, você informa para a câmera que é ali que acabou o seu rosto, que ali é o fim. E você também, se você for perceber, o queixo dela deu uma projetada pelo formato que eu apliquei, tá bom? E aí você também, quando você quer deixar o seu rosto mais simétrico, quer tirar aquela papa que a gente tem, né? Aí você aplica o seu contorno logo abaixo, que é onde vai criar uma sombra, e vai disfarçar na câmera, não vai ter aquele desconforto que algumas mulheres geralmente têm, tá bom? Agora eu venho trazendo de volta o formato do nariz dela, tá bom? Eu quis dar um pouquinho mais, afinar um pouquinho mais, porque ela tem um nariz um pouquinho mais gordinho abaixo, então eu venho afinando lá do centro, lá de cima da sobrancelha, trazendo pra baixo, tá bom? Essa aplicação você tem que fazer em V, tá? Você tem que fazer um V, porque se você fizer em linhas paralelas, você vai alongar o seu nariz. Agora, quando você faz numa linha que vai se encontrando uma na outra no final do nariz, ele afina o seu nariz, tá bom? E foi isso que eu acabei fazendo no nariz dela. Não esquecendo que quando a gente aplicou a base, a gente aplicou no rosto e no colo. Então a gente vai devolver esse sombreado pro colo dela também. Se você for parar pra ver, perceba que eu começo a devolver essa sombra e dá pra perceber a diferença de um lado pro outro. Quando você for fazer esse processo, você pode pedir pra sua cliente, pra sua noiva, virar o pescoço pra você poder marcar aonde tá a sua sombra, tá bom? Olha lá, tá vendo? Quando você faz isso, fica mais fácil pra você. Então você vai trazendo esse sombreado e você faz por opção, tá bom? Eu faço porque é uma técnica que fica muito bonito, que traz pra cliente, né, pra noiva, um colo mais marcado, fica muito mais bonito. As partes onde são profundas, você
vai devolver o sombreado com contorno, e as partes onde são mais sobressaltadas, que no caso seria ali na clavícula, no ossinho do pescoço, você aplica o corretivo, né? Porque aí vai desenhar melhor o seu colo, tá bom? Ou no caso, o colo da cliente. Agora eu venho aplicando blush, tá bom? No rosto, bem acima do contorno, porque eu não quero trazer esse blush pro meio, porque eu não quero deixar o rosto dela mais gordinho, tá bom? Esse blush que eu tô utilizando é da Payot, tá bom? Ele é um rosinha meio cintilante, e eu deixei a pele dela um pouco mais glow, né? Eu deixei a pele dela mais viçosa. Logo depois, eu venho aplicando esse iluminador da paleta da Ruby Rose, que ele tem contorno, tem iluminador, e eu adoro, é maravilhoso, tá? E você vai aplicando acima do blush. Esse contorno que eu faço não é aquele tradicional de branco, né? Eu misturo as cores pra não ficar uma coisa desarmônica, pra não ficar nada uma cor de uma coisa, uma cor de outra, pra ficar tudo bem encaixadinho, tá bom? Então eu misturo um dourado com rosa, um perolado com rosa, pra ficar tudo no seu devido lugar. Tá bom? A gente vai aplicando nas partes que são sobressaltadas, né? Ainda mais na boca, no queixo, na testa, pra gente deixar essa pele bem bonita. Agora, a gente vai trazer pra essa pele a selagem. A gente vai selar o rosto dela. Eu tô selando com o pó translúcido, né? Da Boca Rosa. Que esse pó, ele tem cor, tá? A cor dele é bege. Nunca se esqueça de, antes de selar, você sempre esfumar todo o produto para ele não acumular, principalmente abaixo dos olhos, tá bom? Essa minha modelo, ela tem algumas linhas abaixo dos olhos, né? É igual o meu também. E aí você tem que deixar bem esfumadinho para ele não acumular. E aí você vai aplicando em todas as áreas onde não tinha nenhum produto de selagem. Logo depois, eu venho trazendo o contorno, tá? Além de selar esse contorno, eu venho trazendo um pouquinho mais de força pra essa cor, tá bom? A gente vem aplicando com batidinhas, não arrastem, tá? Se você arrastar, vai ser o mesmo processo. Não vem arrastando nenhum produto, você sempre tem que vir aplicando e depois esfumar, tá bom? Então, eu venho trazendo de volta essa força desse contorno. Ok? Tanto na testa, tanto no contorno, né, ao redor do rosto e no nariz, tá bom? Nariz e queixo também. No nariz você vem, aplica um pouquinho, se você quiser pode aplicar com um pincel menor, tá bom? Fica ao seu critério. E aí agora eu venho reforçando no queixo. Se você for perceber um antes e depois, você consegue notar a diferença, tá? Que o rosto da pessoa fica mais demarcado, ele cria mais aquela assimetria do rosto, bom? E também não esqueçam do colo. A gente também tem que selar o colo porque a gente passou um creme ali. E isso pode, se você esquecer desse passo, pode acabar manchando, né, o vestido, dependendo do vestido que a noiva estiver utilizando, ou pode acabar derretendo essa maquiagem, vamos dizer, né? Então sempre selar, bom? E tudo com moderação. Agora eu pego aquele iluminador que eu utilizei, faço a misturinha e passo nas áreas onde se sobressaem no colo dela, tá bom? Pode passar no ombro, porque ela é uma noiva glamurosa, tá bom? Então você pode aplicar esse iluminador nessas partes que sobressaem do colo dela, pra deixar uma coisa bem bonita e bem harmônica com o rosto, tá bom? Pra trazer aquela combinação certinha com o rosto dela. Quando a luz bater, a gente vê que tem uma pele hidratada, uma pele bem bonita e viçosa. Agora, a gente vai vir tirando todo aquele pó, que a gente já tinha passado aquele pó solto, com um pó compacto, tá bom? Esse pó compacto que eu utilizo é da Ruby Rose, tá? Ele é o pó mais clarinho que tem. E aí, nessa aplicação, você pode fazer no rosto todo, pra poder selar. Logo depois eu utilizo essa bruma da Ruby Rose, tá? Que é a Perfect Glow. E aí, pra tirar todo aquele aspecto de pó, pra deixar realmente a pele viçosa, tá?
Enquanto essa pele vai secando, eu deixo ela ficar semi-seca para poder aplicar o iluminador. Aplicando esse iluminador, ele vai ficar com mais intensidade, tá? E você aplica em todas as áreas onde você já tinha aplicado. Tanto no masseter, tanto no centro do rosto, na zona T, no queixo, na boca. E agora, gente, a gente vai para a parte dos olhos. A gente vem aplicando esse corretivo. A gente vai fazer a técnica da pálpebra luz, como eu falei para vocês no início. E eu venho aplicando esse corretivo para poder intensificar a cor da minha sombra, tá bom? A gente vai intensificar essa cor aplicando o corretivo, tá? Aplico esse corretivo na pálpebra, nas duas pálpebras. Agora eu venho aplicando a sombra, tá? Essa sombra que eu usei foi uma cor bem terrosa, tá? Um pouco mais puxada, um pouco mais pro vermelho. E eu vou só aplicando no início e depois eu começo a esfumar. Eu aplico essa cor até chegar no tom desejado, tá? E eu aplico só no canto externo, porque como é uma técnica de pálpebra luz, eu vou aplicar no canto interno e no canto externo, tá bom? Então eu vou aplicando até chegar no último tom, vamos supor, tá? Por isso que tem muita gente que tem problema, porque a minha sombra, ela não pigmenta. Por quê? Porque você não aplica, você já vai aplicando esfumando. Então, você aplica primeiro, depois você esfuma. E isso você tem que fazer da mesma forma, no canto externo e no canto interno, tá bom? No meio, a gente vai deixar mais sem o produto, porque a gente vai fazer logo mais pra frente aquele semi-cut, né? Porque é da pálpebra luz. E eu vou fazendo esse sombreado com a primeira cor, quase ligando os dois ali, tá bom? E agora eu venho aplicando uma sombra mais escura para dar intensidade e profundidade nessa sombra. Nunca se esqueça, tá? Sempre vai esfumando, vai aplicando primeiro, depois você esfuma. Só para lembrar, gente, se inscreva no canal, compartilha, tá bom? Para me ajudar. Curte, por favor, para vocês estarem me ajudando. E é isso aí. Então vamos lá. Você pode fazer esse processo com pincel menor, tá bom? E que vai te ajudar bastante. Você sempre pode utilizar o pincel mais fofo para aplicar a cor mais clara. E as cores mais escuras, você aplica com um pincel de mais precisão, tá bom? Porque isso vai te ajudar pra caramba, tá? Ele não vai fazer tanta sujeira. Na realidade, ele não vai fazer sujeira, tá? Ele vai ir no limite de onde você quer. Se você utilizar um pincel muito fofo para fazer uma cor escura em cima de uma cor clara, você vai acabar perdendo aquela cor clara que você aplicou no início, tá bom? Então vai sempre trabalhando. A maquiagem é isso. Você tem que ir construindo essa maquiagem. O esfumado é o segredo. Aplica primeiro o produto, chega na intensidade que você escolheu e vai esfumar depois. Agora eu venho aplicando o corretivo para fazer o corte. Repara que quando eu apliquei o corretivo, ela olhou para cima. Eu pedi para olhar para cima porque isso me mostra qual é o meu limite, aonde que eu vou chegar com esse corte, com esse cut. Então, quando a modelo olha para cima, ou até quando você vai fazer em você mesmo, quando você faz esse processo, você consegue um cut crease com mais facilidade. Você aplica, né, no início dos seus olhos, quase próximo da raiz dos cílios, e olha pra cima. Isso vai te mostrar até onde você pode ir com esse cut, tá bom? Eu esfumei logo ali nas bordas, tá? Pra fazer uma transição de cor. E logo depois, eu venho aplicando uma sombra cintilante, tá bom? Pra fazer a base do meu glitter, pra fazer a base daquela sombra luminosa. Fix Finish, aquele Fix Finish da Ruby Rose, tá bom? Eu uso bastante produtos da Ruby Rose, é uma marca que tá crescendo bastante, que tá dando pra usar profissionalmente, tá bom? Então eu faço essa mistura de cores, tá bom? Eu misturo com
uma sombra também cintilante para trazer essa luminosidade pro centro do olho dela. Você vê, se você for reparar daqui, já dá pra perceber como que ilumina bem. Agora um passo bastante importante na maquiagem, tá? Que geralmente algumas pessoas não fazem, que é você fazer a aplicação de cor abaixo dos olhos, quando você faz a sombra abaixo dos olhos. Isso é muito importante, tá? Porque a gente tem uma pálpebra abaixo dos olhos e essa pálpebra precisa ser lembrada, ela não pode ser esquecida, tá bom? Então você aplica com a cor que você aplicou ali no centro do côncavo, uma cor mais escura, né? Que você aplicou ali no côncavo, para dar essa continuidade. Você vai ligar essa cor com o seu côncavo logo ali no canto externo. Eu apliquei um Curvex porque os cílios dela era bem caidinho, tá? Era bem reto na realidade, e aí eu não ia conseguir ter uma boa qualidade com cílios postiços. Uma técnica bem legal que você pode utilizar para passar o rímel e não borrar é você pegar um pincel, posicionar ele acima dos seus cílios, tá? E puxar um pouquinho para cima para a cliente não precisar ficar piscando toda hora e você borrar. E aí você aplica com esse rímel que eu tô utilizando é o da Anaconda, tá bom? E ele é para dar volume. Agora eu venho com o delineador da Mari Maria, tá? Ele é um ótimo delineador porque ele é bem fininho e vou fazendo só a base, tá? Eu não faço delineado. Então eu venho fazendo essa base para ficar bem bonito, um ótimo acabamento com os cílios. Esses cílios que eu tô utilizando, ele não tem extensão mais longa nos cantos externos, ele é mais longo no meio, tá bom? Porque como ela já tem os olhos um pouco separados, então eu não quis utilizar algo que vá separar mais. A cola que eu utilizo é da Macrylan, você espera secar um pouquinho e aí você já aplica. Agora eu venho aplicando, gente, esse lápis de olho preto, tá? Da Ruby Rose, ele é maravilhoso e é a prova d'água. Se você for dar uma olhada, olha como ficou bem pigmentado. Eu nem precisei aplicar várias vezes, tá bom? Agora, a gente vai finalizar esses olhos com... Você vai aplicar um iluminador abaixo da sobrancelha, tá? Pra gente fazer aquele ponto de luz bem bonito. Logo em seguida, eu venho preenchendo a sobrancelha dela, tá? Com uma cor mais clara por conta do cabelo dela. Ela fica com uma cor bem universal, bem meio cinza, né? Que é uma cor que a gente adora quando a gente não tá muito afim de deixar a sobrancelha muito escura. Eu penteio todo o cabelo dela pra cima, todos os pelinhos dela pra cima e vou fazendo a base. Logo depois, eu penteio certinho, eu penteio pra baixo e vou delimitando lá em cima com essa sombra da Ruby Rose, tá bom, gente? Que eu acabei esquecendo de falar. E no início eu vou desenhando pelinhos, pra ela não ficar artificial, pra ele ficar bem esfumadinho, bem certinho, tá bom? Eu vou dando esse acabamento na frente, e aí eu pego a escovinha e dou uma esfumada no início, pra ele ficar bem bonito. Olha como que ficou o acabamento, viu? Agora, pra parte dos lábios, né, sobrancelhas feitas, a gente vem aplicando um batom. Eu optei por esse batom mais nude, porque geralmente noiva, né, gente, a gente não quer deixar ela diferente, a gente quer realçar a beleza dela, né? O que ela já tem de bonito no rosto dela. Então, eu trazendo esse batom. Uma dica que eu dou pra vocês, geralmente tem noivas que gostam de deixar os lábios maiores. Quando você for fazer essa técnica, né, de aumentar os lábios, você pode fazer aplicando o batom do final dos lábios, né, daquele cantinho, pro arco do cupido, porque isso vai aumentar os lábios dela. Agora, quando você aplica do arco do cupido para baixo, ele vai deixar ou menor ou do mesmo tamanho, tá bom? Então, essa dica vocês podem pegar. Sempre aplique de fora para dentro, para você ter uma técnica de lábios maiores, tá bom? E essa técnica você aplica tanto nos lábios superiores quanto nos lábios inferiores. Aí eu venho preenchendo todo esse lábio. Eu cortei um pouquinho do arco do cupido dela, porque ele era bem marcadinho e eu queria deixar um pouco maior e mais arredondado. Deixar bem bonitinho, e vocês vão ver como é que ficou. Ficou bem bonito. Eu vou dando esse acabamento, logo depois eu aplico o gloss. Por quê? Porque ele sai na foto, gente. Quando você aplica o gloss pros lábios, ele fica mais bonito, ele cria um reflexo de um lábio mais hidratado, de um lábio com acabamento bem bonito, tá bom?
E é isso. A maquiagem ficou maravilhosa, eu espero que vocês tenham gostado, né? O vídeo acabou saindo não do jeito que eu queria, mas a gente tá aí, tá bom? Até o próximo vídeo e não esqueçam de compartilhar. Um beijo pra vocês, galera.